o milagre que a medicina não pôde explicar. Alessandro tinha apenas 11 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Começou com uma dor nas juntas dos dedos, tão forte que ele não conseguia segurar o lápis na escola. Os pais, preocupados, levaram-no ao médico, que no início disse ser apenas um crescimento acelerado. Mas as dores pioraram. Em poucas semanas os joelhos incharam como bolas, os pulsos doíam ao menor movimento e a febre alta não passava. Os exames vieram com um diagnóstico assustador: policondrite recidivante, uma doença autoimune rara, sem cura, que ataca as cartilagens do corpo. Os médicos alertaram que, se não controlada, poderia deixar Alessandro inválido, com danos irreversíveis no coração e nos pulmões. A mãe, Dona Maria, chorava todas as noites. O pai, seu João, um homem simples que trabalhava como pedreiro, se sentia impotente. Os remédios eram caros, e mesmo com eles, o menino só piorava. As noites eram de agonia, Alessandro acordava gritando de dor, e os pais não sabiam mais o que fazer. Foi então que a vizinha, irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas modestas, bateu à porta. João, Maria, por que vocês não levam o Alessandro na congregação? Lá os irmãos oram, e Deus faz milagres. Eu já vi coisas que nem médico explica, disse ela com voz firme, mas cheia de compaixão. Seu João, que nunca tinha ido a uma igreja, hesitou. Mas Dona Maria, desesperada, abraçou a ideia. Não temos mais nada a perder, sussurrou. No domingo seguinte, entraram pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, apenas bancos de madeira enfileirados e um púlpito modestamente decorado. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa abotoada, cantavam hinos à capela, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Alessandro, mesmo com dor, sentiu algo diferente ali, uma paz que não entendia, mas que o envolveu. O ancião, um homem de barba branca e olhares serenos, dirigiu a reunião com palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. Irmãos, hoje temos visitantes. Vamos orar por eles, disse, e todos se ajoelharam. Alessandro nunca tinha visto tanta gente orar com tanta fé. As mãos levantadas, os rostos marcados pela sinceridade, as lágrimas de alguns irmãos enquanto suplicavam a Deus. Quando o ancião impôs as mãos sobre a cabeça do menino e orou em voz alta, algo dentro dele parece que se mexeu. Senhor, este menino precisa de ti. Tu és o médico dos médicos. Curai-o em nome de Jesus. Clamou o ancião, e a congregação respondeu em coro, amém. As semanas passaram, e Alessandro continuou indo às reuniões. A princípios não foi fácil. As dores ainda o atormentavam, e alguns dias ele mal conseguia andar, mas os irmãos não desistiram. Toda reunião oravam por ele. As irmãs traziam sopas e chás para Dona Maria, que já não tinha forças nem para cozinhar. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho eram repartidos com reverência, Alessandro sentiu uma estranha calma. O ancião havia lido as palavras de Jesus: tomai, comei, isto é o meu corpo, e algo naqueles versos tocou seu coração. Eu quero ser batizado, disse ele de repente para a surpresa dos pais. O batismo nas águas da CCB é um momento solene. Não há festas nem alardes, apenas a certeza de que uma alma está se entregando a Deus. No domingo seguinte, Alessandro, ainda fraco, mas decidido, desceu às águas. Quando emergiu, sentiu como se um peso tivesse saído de suas costas. Filho, você sentiu algo? Perguntou o pai, emocionado. Alessandro sorriu pela primeira vez em meses. Senti, pai. Senti que vai ficar tudo bem. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Alessandro dormiu sem dor. Pela primeira vez em quase um ano, acordou sem febre, sem os joelhos inchados. Levou as mãos aos dedos, conseguiu movê-lo sem gemer. Os pais não acreditaram. Levarão-no ao médico na segunda-feira. O médico, espantado, repetiu os exames. Os marcadores inflamatórios que antes estavam nas alturas, haviam baixado drasticamente. A policondrite, que deveria ser crônica, simplesmente não aparecia mais nos resultados. Não tenho explicação médica para isso, admitiu o médico coçando a cabeça. Mas continue o que estiver fazendo. Dona Maria chorou de joelhos no consultório. O que estamos fazendo, doutor, é orar. Hoje, Alessandro tem 18 anos. Não toma mais remédios, corre, joga futebol com os amigos e ajuda o pai na construção. Toda semana está na congregação, agora não mais como um menino doente, mas como um jovem que testemunha do poder de Deus. Numa reunião recente, ele se levantou para dar seu testemunho, como é costume na CCB, de pé, com humildade, sem microfone, apenas a voz firme. Irmãos, eu quase fiquei aleijado.
Os médicos disseram que não tinha jeito. Mas aqui entre vocês, aprendi que Deus é maior que qualquer doença. Não foi remédio, não foi sorte. Foi a fé, foi a oração dos irmãos, foi a mão de Deus sobre a minha vida. Ele fez uma pausa, olhando para o ancião, que sorria com os olhos brilhantes. E hoje eu digo, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um aqui. A congregação respondeu com um amém uníssono, e muitos enxugaram lágrimas. A lição que ficou não foi só para Alessandro, mas para todos que ouviram sua história. Deus não escolhe entre grandes e pequenos, entre ricos e pobres. Ele olha para o coração que busca a Ele com sinceridade. Na congregação cristã no Brasil não há espetáculo, não há promessas vazias, apenas uma fé simples, mas poderosa que move montanhas. E Alessandro é a prova viva de que onde a medicina falha, a graça de Deus prevalece. Até hoje, quando alguém pergunta como ele sarou, Alessandro sorri e responde: foi na reunião. Foi entre hinos sem instrumentos, irmãos de joelhos e um Deus que ouve. Foi na congregação. O tempo passou, e a história de Alessandro se espalhou como um fogo que não se apaga. Muitos que ouviram seu testemunho começaram a buscar a mesma fé que o havia transformado. Entre eles estava Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há anos lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem muletas, mas quando escutou Alessandro contar como Deus o havia levantado, algo dentro dela acendeu. Se Deus fez por aquele moço, por que não faria por mim? Ela pensou, enquanto apertava o lenço entre as mãos trêmulas. Naquela mesma semana, Dona Maria foi levada pela filha à congregação. Não era uma mulher de muitas palavras, mas quando os irmãos começaram a orar, ela sentiu uma paz que não vinha de remédios. As lágrimas escorriam enquanto ela repetia baixinho: Senhor, se o Senhor curou Alessandro, cura também esta sua filha. Não houve gritos, não houve espetáculo. Só silêncio, fé e um Deus que não desiste de ninguém. Quando o pastor pediu para que os que precisavam de um milagre se levantassem, Dona Maria, com esforço, se apoiou nas muletas e tentou dar um passo. E então, outro. E mais um. Até que de repente ela sentiu as pernas firmes, como se uma força invisível a sustentasse. Com os olhos arregalados, soltou as muletas e deu 3 passos sozinha. A congregação explodiu em louvor e sua filha caiu de joelhos, chorando sem conseguir acreditar. Mãe, você está andando! Gritou, entre lágrimas. Dona Maria apenas balançava a cabeça, sem palavras. Não era um sonho. Era Deus mostrando mais uma vez que onde a esperança humana acaba, a dele começa. E assim como Alessandro, ela também passou a testemunhar. Não foi o médico, não foi a medicina. Foi na reunião. Foi entre irmãos que oram e um Deus que não mente. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados, são vividos. E cada história é um lembrete de que quando o homem diz não tem jeito, Deus responde, eu tenho. Dona Maria voltou para casa naquela noite com as muletas penduradas no ombro, não mais como apoio, mas como um troféu da vitória que Deus lhe dera. A filha, ainda emocionada, não largava sua mão, como se temesse que tudo fosse desaparecer. Mas a cada passo que davam juntas pela calçada, a fé delas só crescia. No dia seguinte, a notícia do milagre já tinha se espalhado pelo bairro. Vizinhas que antes a olhavam com pena agora batiam à sua porta, querendo ouvir a história. Algumas até traziam familiares doentes, pedindo que ela orasse por eles. Dona Maria, humilde, só sorria e dizia: não sou eu, minha filha. É Jesus. Ele está na Igreja Universal, esperando por você também. E foi assim que uma semana depois, sua casa se tornou um ponto de encontro para quem precisava de um milagre. Ela levava todos para a reunião dos domingos, onde o pastor falava com tanto amor sobre a fé que até os mais céticos saíam de lá com os olhos brilhando. Mas o maior testemunho ainda estava por vir. Certo dia, um homem chamado Seu João, que morava há anos acamado por causa de um derrame, foi levado pelos filhos até a igreja. Ele mal conseguia falar, e seu lado esquerdo estava completamente paralisado. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, os filhos o carregaram até o altar. Dona Maria, que estava ali, se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Seu João, o mesmo Deus que me curou vai curar você hoje, disse ela, com uma convicção que só quem já viveu um milagre tem. O pastor ungiu com óleo e começou a orar com autoridade. De repente, Seu João sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Os dedos da mão esquerda, que há anos não se mexiam, tremeram. Depois, ele conseguiu levantar o braço. A congregação gritou, e os filhos choravam sem acreditar. Pai, você está se movendo, exclamou o mais velho, segurredo para que não caísse. Mas Seu João não precisou de ajuda. Com esforço, mas com determinação, ele se levantou sozinho. Primeiro um passo, depois outro.
A igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. O homem que chegou deitado em uma maca saiu andando, abraçado com Dona Maria, que agora tinha mais uma história para contar. Isso aqui não é religião, meu filho, ela dizia aos que duvidavam. Isso aqui é Deus agindo. E ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você também. E assim, a cada semana, mais vidas eram transformadas. Pessoas que chegavam arrastando dores, saíam saltando de alegria. Famílias que estavam desunidas se reconciliavam no altar. Vícios eram quebrados, doenças desapareciam, e o que os médicos chamavam de sem cura virava testemunho de poder. Porque na Universal não é só sobre ouvir a palavra, é sobre vivê-la. É sobre ver, com os próprios olhos, que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E que quando um coração se abre para a fé, nenhum milagre é grande demais para ele. Dona Maria hoje não usa mais muletas. Seu João volta toda semana para agradecer. E a filha que chorava de joelhos agora sorri, porque aprendeu que onde o homem vê o fim, Deus vê o começo de uma nova história. Uma história que, para quem crê, está só começando. E foi assim que a notícia dos milagres começou a se espalhar pela cidade como fogo em palha seca. Não era mais só o bairro que falava, mas a cidade inteira. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a chegar, algumas até com medo, outras com a última esperança. Mas todas saíam de lá com uma coisa em comum, a certeza de que haviam encontrado algo real. Um dia, chegou um homem chamado Carlos. Ele vinha de longe, de uma cidade do interior, e trazia nas costas uma mochila pesada, não só pelos pertences, mas pela culpa que carregava. Há anos, ele havia abandonado a família depois de uma briga feia. A bebida o tinha dominado e ele perdeu tudo, o emprego, o respeito dos filhos, até a vontade de viver. Quando entrou na Universal, estava sujo, com olheiras fundas e as mãos trêmulas. Não sabia nem por onde começar, só chorava em silêncio no fundo do templo. Mas ali, entre os louvores e as orações, algo mudou. O pastor o chamou pelo nome sem nem conhecê-lo, e disse: Deus está te esperando há muito tempo, filho. Aquelas palavras foram como uma faca cortando anos de amargura. Carlos caiu de joelhos, entre soluços pediu perdão. Não só a Deus, mas à família que havia magoado. Naquela noite, ele sonhou com a mãe já falecida sorrindo e dizendo: agora você está no caminho de volta. No domingo seguinte, Carlos estava lá de novo, mas desta vez não sozinho. Ao seu lado estavam a esposa e os 2 filhos que vieram sem aviso, só porque algo os levou até ali. Não houve sermão que explicasse e não precisou. Quando o pastor pediu que quem queria restaurar a família se levantasse, os 4 se abraçaram no altar, chorando como se tivessem encontrado um tesouro perdido. Carlos nunca mais bebeu. Hoje ele é um dos que chegam cedo para ajudar a arrumar as cadeiras e recebe os novos com um sorriso. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E então veio a história de Ana Clara, uma jovem de 19 anos que os médicos haviam desistido. Um tumor raro no cérebro, agressivo, sem tratamento possível. A família já havia até escolhido o vestido para o velório quando uma tia, que frequentava a Universal, insistiu: leva ela lá. Só uma vez. Ana Clara entrou no templo em uma cadeira de rodas, fraca, com a cabeça enfaixada após a última cirurgia. Não conseguia nem abrir os olhos direito. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade, algo estranho aconteceu. Ana Clara sentiu um calor intenso percorrer o corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente ela abriu os olhos bem abertos e sussurrou: mãe, eu estou vendo tudo claro. Os médicos depois chamaram de remissão espontânea. Os céticos disseram que era sorte. Mas Ana Clara sabe a verdade. Ela saiu daquela cadeira de rodas andando, e hoje estuda para ser enfermeira. Quem melhor para cuidar dos doentes do que quem já foi curado por um milagre? Ela diz. E assim, a cada reunião, a cada culto, a cada oração feita com fé, mais vidas eram resgatadas. Não eram histórias isoladas. Eram provas de que quando a gente entrega os pedaços quebrados da vida nas mãos de Deus, Ele devolve tudo restaurado, e melhor do que antes. Porque na Universal não se aprende só a orar. Aprende-se a confiar. Não se ouve só sobre milagres. Vive-se eles. E o mais lindo é que ninguém sai de lá do mesmo jeito que entrou. Sempre leva algo a mais, esperança. E esperança, quando é de verdade, não decepciona. Ela transforma. Ela ressuscita sonhos. Ela faz o impossível virar testemunho. Por isso, toda segunda, quarta e domingo as portas estão abertas. Não para quem é perfeito, mas para quem precisa. Não para quem tem tudo resolvido, mas para quem ainda acredita que Deus pode escrever um final diferente. Porque no fundo, todo mundo tem um milagre esperando por eles. Basta entrar, crer e deixar Deus fazer o resto.
Era o caso da dona de casa Maria José, que chegou arrastando os pés na igreja da Universal num domingo de manhã, com o coração mais pesado que as sacolas de supermercado que carregava sozinha há anos. O marido tinha saído de casa há 6 meses, deixando para trás 2 crianças pequenas e uma montanha de dívidas que pareciam crescer mais rápido que a grama no quintal abandonado. As contas se acumulavam na gaveta da mesa da cozinha, como um lembrete cruel de que, sozinha, ela não daria conta. Mas naquele dia, algo dentro dela disse: vai. Só hoje vai. E ela foi. Não sabia que do outro lado daquelas portas, Deus já tinha preparado uma surpresa. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus mesmo quando tudo parece perdido, Maria José sentia as lágrimas escorrerem sem controle. Não eram lágrimas de derrota, não. Eram daquelas que limpam a alma, que abrem espaço para o novo. Quando o apelo foi feito, ela levantou a mão trêmula e disse, num fio de voz: eu quero ser livre. Naquela mesma semana, coisas começaram a acontecer. Primeiro foi a ligação da escola das crianças avisando que uma bolsa de estudos integral tinha sido liberada para os 2, sem que ela tivesse pedido. Depois, a vizinha que mal cumprimentava passou na sua casa com um prato de comida e, envergonhada, confessou: Maria, eu estava errada em julgar você. Deus me tocou para te ajudar. Mas o maior milagre ainda estava por vir. No sábado seguinte, enquanto arrumava o armário, Maria José encontrou um envelope escondido entre as roupas do marido. Dentro, uma carta rasgada e um cheque no valor exato das dívidas que a sufocavam. O cheque estava preenchido, assinado e com a data do dia em que ele tinha saído de casa. Junto, um bilhete: se um dia você precisar, use. Eu não tive coragem de te dar na hora. Ela não conseguia acreditar. Aquelas contas que a tiravam o sono estavam pagas, e ela nem sabia. Mas o melhor não foi o dinheiro. Foi a paz. Foi acordar no domingo seguinte e sentir que, pela primeira vez em meses, podia respirar. As crianças voltaram a rir, o jantar voltou a ter gosto, e o futuro, que antes era um buraco negro, agora brilhava como uma promessa. Na Universal, Maria José aprendeu que Deus não só vê as lágrimas que a gente chora sozinho no travesseiro, como também age antes mesmo da gente pedir. Porque milagre não é só coisa de história antiga, é para quem acredita que Deus ainda fala, ainda move, ainda transforma. E se você está lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é pior, saiba que não é. Deus não tem casos perdidos, só casos que ele ainda não resolveu. A pergunta é: você vai deixar ele te surpreender? As portas estão abertas. O milagre também. Basta você dar o primeiro passo. Maria José não parou por aí. Depois daquele domingo que mudou tudo, ela voltou à Universal não só nos domingos, mas também nas terças e sextas, porque descobriu que a fé não é um remédio que se toma uma vez e pronto, é um relacionamento que se cultiva todos os dias. E foi assim, entre orações, jejuns e a palavra do pastor, que ela começou a entender que Deus não só tinha tirado ela do buraco, como estava preparando algo muito maior. Um dia depois do culto, o pastor a chamou num canto e falou: Irmã, Deus me mostrou que você não é só para ser livre, é para ser uma libertadora. Você já passou pela dor, agora vai ajudar outros a saírem dela. Maria José quase não acreditou. Ela, que há pouco tempo não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas de tão envergonhada, agora estava sendo chamada para ser uma serva de Deus. Mas o Espírito Santo confirmou no seu coração: sim, é você. Começou devagar. Primeiro só falando com as irmãs que chegavam chorando na igreja, contando como Deus tinha mudado sua vida. Depois passou a participar dos grupos de oração, intercedendo por quem estava nas mesmas lutas que ela já tinha vencido. E foi numa dessas noites de intercessão que algo incrível aconteceu. Uma mulher chamada Ana, mãe solteira de 3 filhos, chegou à igreja arrasada. O marido tinha ido embora, as contas estavam atrasadas e o mais novo, um menino de 5 anos, estava doente há semanas sem diagnóstico. Os médicos só falavam em exames caros, e ela não tinha nem para passar no mercado. Quando Maria José viu Ana sentada no fundo do templo, com os olhos inchados de tanto chorar, foi como se Deus falasse no seu ouvido: vai lá, fala para ela. Maria José se aproximou, sentou do lado de Ana e começou a contar sua história. Não como quem dá um sermão, mas como quem estende a mão para quem está se afogando. Eu também achei que não tinha saída, disse, segurando a mão gelada daquela mulher. Mas Deus não só me tirou do fundo do poço, como me deu um propósito. E hoje eu tô aqui para te dizer: a sua história não acaba aqui. O seu filho vai sarar, as suas contas vão ser pagas, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ana olhou para ela com aqueles olhos cheios de dúvida e esperança ao mesmo tempo, do jeito que Maria José já tinha olhado tantas vezes. Mas como, irmã? Eu não tenho mais forças.
Maria José sorriu e falou baixo, como quem compartilha um segredo: não é pela sua força. É pela dele. Só acredita. Naquela noite, as duas se ajoelharam juntas no altar. Maria José orou com uma autoridade que nem sabia que tinha, e Ana chorou como quem joga fora anos de peso. Quando se levantaram, algo já era diferente. Não porque a situação tinha mudado, os problemas ainda estavam lá, mas porque agora tinha uma coisa nova no ar: esperança. 3 dias depois, Ana voltou à igreja com o menino nos braços, os olhos brilhando. Irmã, ele acordou hoje sem febre. Os médicos não entendem, mas todas as inflamações sumiram. E não parou por aí. Na semana seguinte, o ex-marido, que havia desaparecido, apareceu com o dinheiro das pensões atrasadas e um pedido de perdão. Ana não só recebeu o milagre do filho sarado, como teve a família restaurada. Maria José viu tudo aquilo e entendeu. O milagre que Deus tinha feito na vida dela não era só para ela. Era uma semente. Cada vitória, cada livramento, cada resposta de oração era para ser compartilhado, para provar que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, e faz hoje, aqui na sua vida, na minha, na de quem está lendo isso agora. Hoje, Maria José não é mais a mesma. Não é mais a mulher que entrava na igreja de cabeça baixa com medo de ser julgada. Agora ela é uma das primeiras a chegar, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de fé para quem precisa. Até o jeito de andar mudou. Antes arrastava os pés como se carregasse o mundo. Hoje caminha com leveza, como quem sabe que tem um Deus gigante do seu lado. E o mais lindo é que ela não é a única. Toda semana, novas histórias como a dela e a de Ana aparecem na Universal. Pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas. Famílias que estavam destruídas e hoje celebram juntas. Doenças que os médicos não tinham cura, mas que Jesus curou. Dívidas que pareciam impossíveis, mas que Deus pagou de formas que ninguém podia imaginar. Se você está lendo isso e pensa que sua situação é sem saída, olha para Maria José. Olha para Ana. Olha para tantas outras pessoas que já passaram pelo que você está passando e hoje estão aqui para te dizer: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda faz milagres. Talvez você esteja esperando um sinal. Talvez esteja esperando a hora certa. Mas sabe qual é a verdade? A hora certa é agora. O sinal é esse aperto no seu coração, essa vozinha que diz: vai, experimenta confiar. A Universal não é um lugar para perfeitos, é um lugar para quem precisa de Deus. E Ele está te esperando de braços abertos. O milagre de Maria José começou quando ela decidiu dar o primeiro passo. O de Ana, quando ela escolheu acreditar. E o seu? Quando vai começar? As portas estão abertas. A vitória também. Basta você entrar. E então o milagre aconteceu. Maria José, que há meses orava por um emprego, recebeu a ligação no mesmo dia em que decidiu soltar as lágrimas pela última vez e confiar. Ana, que os médicos tinham desistido, saiu do hospital caminhando, com os exames limpos e um sorriso que dizia mais que 1000 palavras: Ele nunca me abandonou. E você? O que está esperando para ver sua história virar testemunho? O milagre não é só o final feliz. É cada passo dado na escuridão, cada ainda assim murmurado entre lágrimas. Cada vez que você escolhe levantar quando o corpo pede para desistir. Deus não muda os corações sem permissão. Ele espera que você estenda a mão, mesmo trêmula. Porque a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que Ele está no barco com você, mesmo quando a tempestade grita mais alto. Hoje, aquelas mesmas pessoas que você olha com esperança já foram você, cansadas com medo, quase desistindo. Mas algo as moveu, não a falta de dúvidas, mas a escolha de agir apesar delas. A Universal não é um ponto de chegada, é um lugar de partida. O altar não é para quem já tem todas as respostas, mas para quem precisa deixar suas perguntas aos pés dele. Então, respire fundo. Dê o primeiro passo. Não espere o medo passar leve com você, mas não deixe que ele guie. O milagre de Maria José começou com um vou tentar mais uma vez. O de Ana com um Senhor, mesmo assim, eu creio. O seu começa agora. As portas estão abertas. A vitória também. E quando você olhar para trás, vai ver que o maior milagre não foi o que Deus fez por você, mas o que Ele fez em você e um coração que aprendeu a confiar, mesmo quando os olhos não enxergavam o caminho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23 horas e 1, nem hoje, nem amanhã, nunca.